Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, na continuação da nossa aula de História da Igreja, ou História Eclesiástica, no curso de Teologia. Vamos seguir com a nossa matéria, retornando um pouco ao contexto do papado latino, ok? Havíamos avançado um pouco, falando especificamente sobre a época do monasticismo, e estendendo até com uma aula de adendo, até o escolasticismo, mas vamos retornar um pouco à questão especificamente da sucessão de papas em Roma e mostrar como se deu esse engrandecimento, tá certo, desse poder eclesiástico, que inclusive se estendeu sobre o poder temporal, né, sobre o poder secular. Então, para falar dessa grande transição, que inclusive é tido como verdadeiramente um marco histórico da mudança da época antiga, né, da história antiga que está no seu ocaso já com o fim do Império Romano, a queda, né, de Roma para a invasão dos bárbaros e agora a entrada para a época tida como Idade Média, tá certo? A época medieval. Nós temos o nome de Gregório I ou Gregório o Grande, que é o marco histórico divisor da época antiga para a época medieval, tá ok? Então vamos ler aqui esse pequeno cabeçalho que está na página 37 e fazer alguns apontamentos em relação aos textos que dão sequência aqui ao andamento da matéria. Aí depois eu vou passar para os destaques que eu coloco aqui na tela, tá? Vou trabalhar em cima desses destaques que eu coloco na tela e vou encerrar com a leitura de 2 livros. Eu pretendo contribuir com a leitura de Cristianismo através dos séculos, da editora Vida Nova, e também o livro Os Pecados do Vaticano, da editora Grifos. Então vamos encerrar com essas 2 leituras. Primeiramente vamos fazer esses apontamentos e esclarecer melhor sobre esses destaques que vão aparecer na tela. Dando início aqui com a leitura do nosso material, nós temos o seguinte. O tópico é a Igreja Medieval. O texto nos diz: a Igreja Medieval é o nome que se aplica à igreja que viveu durante 1000 anos. Os 1000 anos nos quais se estendem o que é chamado de Idade Média, né? Trata-se do período chamado Idade Média, que começa no 5º século e se estende até o 15º século. No 16º século vai haver a grande reforma protestante, que aí torna-se um outro marco histórico, né? Nesse período, nosso estudo será focado somente nos acontecimentos que envolvem a Igreja Ocidental, sediada em Roma, especialmente os 3 períodos do desenvolvimento papal: o crescimento, o zênite e a decadência. Então ele vai trabalhar primeiro nesse contexto, né, o contexto da Igreja em Roma, né, da Igreja Latina, e depois vamos fazer alguns apontamentos sobre como se deu o desenvolvimento da Igreja no Oriente, a Igreja na Roma Oriental, do Império Bizantino, ok? E depois vamos caminhar, enfim, para o período da Reforma. Então, para falar acerca dessa transição, né, dessa época antiga para essa época designada como Idade Média, esses 1000 anos que vão se estender ao longo da Idade Média, tendo como marco histórico aí o pontificado de Gregório I, ele começa aqui nos dando algumas descrições acerca desse importante personagem, né? Gregório I, conforme o tópico, né, o Grande, 590 a 604. Gregório I foi intitulado o Grande devido aos seus grandes feitos no comando da Igreja. A eleição dele em 590 é tido como um marco histórico entre o fim da Igreja Antiga e o começo da Igreja Medieval, principalmente com os novos relacionamentos estabelecidos entre a Igreja e as autoridades. Então você tem na Igreja Antiga, né, desde a época da Igreja perseguida, depois a Igreja que começou a se associar com o poder imperial por meio de Constantino, né, a mudança, né, da sede, da capital para Constantinopla, e o estabelecimento de um convívio ali entre os imperadores bizantinos e a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, né, com um tipo de relacionamento diferente do que vai acontecer na Igreja em Roma, onde fica esse vácuo de poder, lideranças romanas completamente ineficazes,
a situação romana cada vez mais precária e agora a liderança religiosa tomando a frente, né, e preenchendo esse vácuo de poder e de fato administrando a situação. Então ele começa a se engrandecer naquela região e começa a expandir os seus contatos, né, a sua influência, o seu raio de influência, quando começa a interagir com outras lideranças de outros reinos que estão surgindo e estão sendo cristianizados, como por exemplo os francos, os gauleses, os visigodos, que são evangelizados, né, eles já haviam sofrido alguma influência do arianismo, que era uma seita, dentre aquelas seitas que estavam dentro do cristianismo, né, e agora eles estão sendo cristianizados e estão de fato estabelecendo importantes alianças com o Papa em Roma. Então Roma agora não depende de Bizâncio, como dependeu durante muito tempo. A gente viu quando falamos acerca de Leão I, que já foi também uma importante figura de destaque, uma importante liderança, e precisou em alguns momentos do auxílio militar vindo do Império Bizantino. E com isso ficou também subordinado, submisso a eles, né? Tanto Leão I quanto alguns de seus sucessores. Mas quando chegamos na época de Gregório, nós vimos que este começa a estabelecer outras ligações. E é onde você vai ter um novo relacionamento entre o Papa e essas lideranças, desses reis, o que vai dar as características da Idade Média, tá certo? Com estes reis, né, essas cortes imperiais, essa aristocracia e o clero sendo associado a este patamar, né, dessas aristocracias, desses reinos locais. Então ganhando também autoridade junto a esses reinos. Quando você vai ver os representantes do Papa junto a esses reis, o poderio que os bispos começam a ganhar nessas regiões, quando começam a ser administradores de terras, tá ok? A fundação das grandes instituições de conventos, de missões estabelecidas junto a esses povos, de mosteiros, tá ok? O grande trabalho de transmissão de cultura. Então você vai ter um novo relacionamento que se estabelece agora entre Roma e esses povos, esses bárbaros que estão sendo agora cristianizados, né, que estão sendo civilizados. Então vão dar todo esse apoio de poder ao bispo de Roma. Roma vai ter uma importante influência sobre eles e eles, por outro lado, vão lhe dar também este poder, essa autoridade, de modo que o Papa, de fato, torna-se o governante de vastos territórios, né, os chamados estados papais, que, aliás, permaneceram até pouco tempo aí na história, até 1800 e pouco, aí, quando houve grandes revoluções de unificação no território italiano. Mas, de fato, ele agora torna-se totalmente dependente da pregressa história que teve de relacionamento com o Império Bizantino. E aí ele começa a descrever um pouco sobre Gregório, né, que ele era de uma família importante em Roma, essa questão que eu já expliquei também, essa questão dos patrícios, daqueles que tinham grande influência, que eram oriundos daquela terra, ok? Então senadores que tinham de fato poder de governo, inclusive a situação que eu passei sobre em Roma mesmo você tendo terras ou dinheiro, mas se você não tivesse um título, se você não fosse oriundo daquele lugar, você não teria autoridade. Então é a situação que vemos aqui em Gregório. Ele era de fato pertencente àquelas famílias daquele local e se tornou um grande gestor. Então ele exerceu um governo naquela região, ele foi prefeito de Roma e a sua gestão foi de fato muito importante naquele momento tão desagregado da cidade, naquele momento tão caótico. Além dele ser parente, né, além de ele ser filho, né, de um senador romano, é descrito aqui que ele é bisneto do Papa Félix III. E aí você começa a ver a interação, né, você percebe, através dessas poucas informações, você juntando os pontos, você percebe a interação entre as famílias de poder e também a linha de continuidade desse poder na gestão desta nova igreja. Então muitos dessas poderosas famílias começam a exercer o seu lobby, né, exercer sua influência, para que algum de seus representantes estivesse presente também na cúria papal, estivesse presente também na administração, na gestão
desta igreja, tá certo? Dessa instituição. Uma vez que Roma é destruída, os bárbaros ainda estão caóticos, brigando entre si, com cortes completamente, né, bagunçadas ainda, disputando terra, disputando espaço, influência. Então a instituição que está firme, né, que é secular, que tem cultura, que tem tradições, que tem uma hierarquia estabelecida, é a Igreja Católica. E agora eles querem que integrantes destas importantes famílias estejam dentro desta igreja e possam beneficiá-los de alguma maneira. Então você vê que ele era filho de um senador romano e bisneto do Papa Félix III. Olha aí esses relacionamentos estabelecidos, né? Então isso aí é muito comum. Na sua administração, Gregório trabalhou muito para purificar e fortalecer a igreja, cuidando dos pobres e evangelizando os pagãos. Isso aí a gente também vai ver nesses apontamentos que eu vou colocar em tela para vocês. Essa pesquisa que eu realizei está fundamentada na apostila, está fundamentada na obra de Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo, e também na obra O Cristianismo, História do Cristianismo de Bruce L. Shelley. Tá, ok? Então esses tópicos que eu levantei aí estão fundamentados aí nessas obras. Então, somente para pontuar isso que ele coloca aqui, de fato foi muito marcante a atuação de Gregório nessa situação, porque só você imaginar que Bizâncio está organizada, está entrincheirada lá no seu território, exatamente por isso que Constantino fez essa mudança, tanto ao observar a rejeição dessas famílias poderosas, né, de senadores que haviam ainda em Roma, ver que eles rejeitavam tanto a sua própria pessoa quanto a religião que ele estava apoiando, que era o cristianismo. Ele havia aderido, né, e se mostrado um apoiador desta religião. Uma vez que ele percebia toda essa rejeição e ele percebia toda a vulnerabilidade de Roma ante as invasões, que de fato não era uma cidade que poderia oferecer grande resistência natural devido à sua geografia, ele prefere então fazer essa mudança da corte, né, para Constantinopla, uma vez que viu ali Licínio resistir à batalha contra ele durante muito tempo, e ele percebeu todas as vantagens de estabelecer-se naquela cidade, as rotas marítimas, por ser um istmo, então um território facilmente defendido, com o estabelecimento de uma muralha na região de passagem, né, e o estabelecimento de muralhas em volta também. Então você tem a capital, Constantinopla, muito bem defendida, e o território que se estende tanto pelo território que hoje é a Grécia, a Bulgária, a Turquia, tá ok? Então o demais raio de influência aí do Império Bizantino se estendendo naquela região, e a capital muito bem assegurada, muito bem guardada. Então você tem essa situação do reino do Império Romano Oriental, bizantino, estabelecido nessa situação, e Roma entregue para gestores incompetentes, entregues para gestores que não tinham mais influência, não tinham poder, não tinham a simpatia dos generais, não tinha tropas, né, suficientes para fazer a sua proteção. Assim, Roma estava numa situação muito caótica, estava numa situação muito frágil, de modo que era constantemente atacada, constantemente saqueada. E nesse contexto, toda a infraestrutura da cidade começa a ruir. Só você analisar um pouco, você pegar qualquer estudo básico aí de história e ver sobre a situação de Roma, você vê a necessidade de muitos aquedutos para abastecer aquela cidade que naquela época já era muito grande e muito populosa, né, constituída de diversos bairros, abrigando diversos contingentes populacionais, inclusive estrangeiros, de muitas regiões. Então era necessária a preservação dos aquedutos, era necessária a preservação do sistema de drenagem, para que não se estabelecessem pântanos ali e não houvesse proliferação de doenças, né, através de insetos, de mosquitos. Então, limpeza, né, a questão da manutenção das muralhas, manutenção das ruas. Então, era um trabalho colossal manter a cidade de Roma. E quando você tem este foco agora sendo levado para Constantinopla, Roma fica largada às traças. E começa de fato um processo de degradação. As importantes famílias se retiram dali, uma vez que a cidade está muito vulnerável. E a população comum começa a padecer terrivelmente, tanto por questão de violência, né? Aí você tem, por exemplo, os lombardos, que são oriundos dos germanos, que estavam estabelecidos naquela região,
E quando começam a ver a oportunidade, com o poder central de Roma enfraquecido, eles começam a assediar diversas vezes. Então invadir a cidade, fazer saques, tentar dominar toda aquela região, e os administradores terão que lidar com isso. É quando surge a grande figura de Gregório. Gregório, de fato, juntamente com o Papa Pelágio II, tá ok? Conseguiu lidar da melhor maneira que pôde com esta situação, com este caos no qual estava mergulhada a cidade, tentar melhorar o quanto pôde a infraestrutura, tá ok? E também atender aos pobres da melhor maneira que pôde. E com isso houve um engrandecimento, houve de fato um favorecimento ao seu nome, né? Então as pessoas reconheceram o importante trabalho prestado tanto por Gregório, quando ainda era prefeito de Roma, até inclusive chegou a ser enviado como representante de Roma, né, como embaixador de Roma junto à corte de Constantinopla, para tentar intervir, né, junto ao Império Romano Oriental e tentar trazer algum tipo de auxílio, algum tipo de parceria para que houvesse defesa, para que houvesse reconstrução, né, dessa infraestrutura. Mas eles viram que não teriam mais tanto benefício dali, porque o interesse deles estava voltado para a sua própria proteção. Então Bizâncio estava voltado para a sua própria proteção, deixando Roma ao seu próprio destino. Então eles focalizaram ali. Inclusive Gregório foi trazido de volta e eles se empenharam no trabalho em relação ao que eles poderiam fazer de benefício pela população local. Então isso de fato chegou a ser muito reconhecido, tanto que Gregório é tido mesmo como Gregório o Grande, não somente pelas questões eclesiásticas, que já foram muito importantes, mas também pela questão administrativa, da gestão mesmo, e da gestão pública inclusive, não só da gestão da igreja. Quando Roma foi ameaçada de invasão pelos lombardos, como eu já citei, em 594, com muita prudência, Gregório conseguiu evitar a invasão por meio de negociação política e aos poucos conseguiu cristianizar muitos deles. Ele expandiu as fronteiras do cristianismo por várias partes da Itália, da Gália e da Espanha. Na Espanha ele cristianizou o rei visigodo, Recaredo, que contribuiu muito para a conversão dos suevos, todos povos bárbaros que estavam circulando por aquela região, que sempre estavam em batalha contra as tropas romanas. Inclusive Constantino chega ao poder porque exerce muito bem o seu trabalho de repressão a essa agressão por parte dos germanos nas fronteiras, tá certo? E aí ele consegue então que as suas tropas o reconheçam como um líder nato. E aí ele tem o apoio para chegar e tomar o poder de Maxêncio, né? E a situação permanece. Os bárbaros então que foram contidos durante muito tempo, agora eles de fato estão se estabelecendo para dentro do que eram as fronteiras romanas. Então aquilo que era território romano da Gália, território romano daquilo que hoje é a Espanha, né? A Ibéria que comporta Portugal e Espanha, eram territórios romanos, eram territórios que prestavam muito apoio à cidade de Roma, né? Ao enviar impostos, ao enviar víveres, né? Ao fornecer soldados. Então Roma extraía desses territórios tudo aquilo que necessitava para manter a sua estrutura de poder. Então quando eles caem na mão desses bárbaros, a cidade fica largada às traças, e agora você tem esses reinos se estabelecendo naquilo que antes eram fronteiras romanas, e agora a interação da igreja com estas cortes, né, com esses reinos, com esses novos reis. Quando você tem alguns representantes muito habilidosos que vão enviar missionários que conseguirão então realizar grandes trabalhos de evangelização. Então, com esses trabalhos de evangelização, com a cristianização desses grandes líderes, agora estes vão se voltar para fortalecer o Papa em Roma. E o Papa ele será tido entre esses reis que ainda estão em disputa. Ele citou aqui, na Espanha tinha os visigodos, também tinha os suevos, que estavam ali dividindo território na Península Ibérica, o território que hoje é Portugal. Você tinha os francos também, que estavam lutando pelo poder, os gauleses, né? Todos esses povos, os lombardos, que estavam mesmo dentro da Península Italiana, todos esses povos estavam lutando para estabelecer as suas fronteiras. Então havia constante guerra, havia descentralização.
E aí quando você consegue que um governante, né, que uma autoridade hierárquica da Igreja Católica Apostólica Romana, você consegue que ele interaja com essas diferentes cortes desses reinos que ainda estão em disputa, ele torna-se como que um árbitro entre eles, que foi essa situação. Então esses reinos tinham na figura do Papa um árbitro entre as suas questões, que era decidido, né, em relação às disputas que havia entre eles, e ele começa a ganhar então essa autoridade desse arbítrio, né, desse poder, e ele tem liberdade para interagir, para de fato, né, dar aí estabelecer, né, sua influência sobre essas diversas gestões locais. Você tem o engrandecimento aí de fato desse poder. Então Gregório começa de fato a expressar essas características que serão percebidas na igreja durante muito tempo, até quando veremos aquilo que ele colocou aqui como o declínio, né, a terceira parte aqui do estudo específico em relação à igreja de Roma. Quando você observa o declínio, você vê alguns monarcas que começam a rejeitar esta autoridade, esse arbítrio, né, do Papa de Roma sobre os seus assuntos. Aí você vai ter Filipe chamado o Belo, né, Filipe o Belo da França, que vai rejeitar totalmente isso. E aí acontece a época denominada o cativeiro do papado, quando ele é de fato deposto, ele morre na cadeia e o Papa é eleito agora não mais em Roma, mas em Avignon, no sul da França, para ficar ali sob a autoridade do monarca francês. Tá ok? Mas isso aí é um pouco para frente aí. Vamos ver mais especificamente sobre isso. Outra coisa que eu quero destacar, embora haja quem tenta conciliar o Papa Gregório com o patriarca de Constantinopla, mas o que parece, conforme as epístolas de Gregório, o patriarca João, bispo da igreja de Constantinopla, houve entre eles uma disputa velada pelo título de bispo universal, bispo dos bispos. E inclusive eu vou trazer acerca disso, no próximo quadro, um trecho da carta de Gregório, tá certo, a João, que era o patriarca, acho que é João III, que era o patriarca de Constantinopla. Então havia de fato, e não é novo, sempre houve na verdade essa disputa, desde que eu inclusive mostrei para vocês as 5 sés apostólicas, sendo que a de Jerusalém foi a primeira que caiu devido às perseguições. Depois de Alexandria também cai, né, com a dominação dos muçulmanos. Antioquia também vai perder a sua influência, seu poder. Vão restar Roma e Constantinopla, que vão ainda ficar durante muito tempo. Aí, diante da queda daquelas 3 que eram historicamente mais importantes, eram mais antigas, Roma agora começa a ser a mais relevante, por ser Constantinopla, na verdade, uma sé apostólica estabelecida artificialmente, devido à vontade do imperador que muda para lá sua corte. Então ela não tem história, ela não tem este argumento, né, da sucessão de bispos. Então é uma corte estabelecida em cima do poder de uma autoridade secular, em cima do poder de um imperador, uma autoridade política, e não uma autoridade religiosa. Então Roma começa sempre a mostrar essa soberba em relação ao seu tratamento para com a sé de Constantinopla, olhando para eles sempre como esse poder eclesiástico estribado no poder político do imperador. E aí começa a se colocar de fato como uma autoridade superior. E aí você vê muitas disputas que vão haver entre eles, até que em 1084, se eu não me engano, vai haver um cisma definitivo, né, que está se resolvendo somente recentemente, né? Recentemente que há uma aproximação entre o Papa e o patriarca da Igreja Oriental, tá ok? Mas eu vou mostrar aqui um trecho dessa carta na qual ele critica a atitude do patriarca João de querer fazer-se um sacerdote, um bispo universal, e ele compara essa atitude, a atitude deste representante querer se tornar, querer ser reconhecido, impondo isso por meio das forças, né, seculares do imperador bizantino. Ele compara isso à atitude de um precursor do anticristo, dizendo que isso traz, né, isso favorece, abre caminho, abre passagem para a chegada de fato do anticristo ao poder. Então ele coloca isso, alguns entendem que com essa frase ele estivesse rejeitando
o papado universal, mas eu vou colocar aqui um texto de apologistas católicos que defendem a ideia de que não que Gregório não se visse como um bispo universal, mas que na verdade ele estava criticando abertamente o fato do patriarca João III de Constantinopla se entender um bispo universal, que na verdade isso foi dado por direito aos bispos de Roma, por serem sucessores de Pedro, conforme esta ótica deles, né? Conforme essa interpretação deles. Então eles veem a igreja fundada sobre Pedro, né? Enquanto que, biblicamente falando, a igreja está fundada sobre Cristo, que Cristo é a rocha e Pedro a pequena pedra. Então a igreja deles está fundada sobre Pedro. E a partir desta ótica, eles entendem ser os bispos de Roma, sucessores de Pedro, e assim bispos com autoridade universal. E aí ele não vai diretamente requerer para si esse título, mas na continuidade virão outros que vão requerer isso e vão encontrar quando houver imperadores bizantinos que vão também querer, para favorecer alianças, uma vez que vem o engrandecimento desse bispo de Roma e as ligações que ele estabelece com outras cortes, né, com outros reinos que estão se fortalecendo na Europa, por meio dessa politicagem ele vai querer então favorecer essa ideia, dizer, não, de fato, você é o bispo universal, você é o bispo dos bispos, né, o poderoso das galáxias, né? Por quê? Porque ele está querendo estabelecer uma aliança política favorável para ele. Esse aí eu acho que foi o imperador Focas. Aí ele traz outros pontos aqui, ó, fatores que contribuíram para o crescimento do poder do papado. Ele fala influência política, eu acabei de descrever para vocês, o vácuo de poder deixado em Roma preenchido pela autoridade eclesiástica, que começa agora a administrar situações para além da sua alçada religiosa, uma vez que a autoridade secular é ausente. Então ele vai interagir com os representantes dos reis que estão tentando invadir Roma, tentando destruir Roma. Ele negocia com esses reis, ele estabelece aliança com outros, ele procura trazer proteção para Roma de alguma maneira. Então, uma vez que ele que está lidando com esses assuntos, então é natural que via-se nele a autêntica, né, autoridade local. Então, influência política, investimento em missões foi muito forte. Eles de fato estabeleceram missões, mosteiros, o movimento monástico depois vai contribuir fortemente com isso, estabelecimento de mosteiro nas regiões mais difíceis, mais isoladas, no meio dos povos bárbaros, e com isso disseminando cultura cristã no meio deles, e autoridades eclesiásticas que são despachadas para as cortes e começam a negociar diretamente com esses representantes. E aí você tem, muitas das vezes, não tanto a questão da conversão espiritual, autêntica, verdadeira, mas muito do que aconteceu foram alianças, uma vez que ele percebe que, de fato, este gestor, que é o Papa, está à frente de uma cidade que ainda é importante, tem a sua mítica, né? Roma, né? A rainha das nações, o grande império. Então, como que esses novos reis bárbaros, eles querem engrandecer o seu nome, eles querem se aliar, se associar a esta grandeza, né? Quando Roma, por exemplo, dominou a Grécia e tomou para si a sua cultura, tá certo? Você tem também essa situação, né? Quando os Hicsos invadiram a parte norte lá, o Baixo Egito, e também se fizeram com uma corte de Faraó. Então você tem também essa apropriação cultural, uma vez que ele percebe que a cultura do outro é mais avançada, mesmo ele tendo vencido nas armas, ele percebe que o outro tem muito mais profundidade cultural e ele se apropria daquilo para si. Então você tem muito disso também, essas cortes destes novos reinos querendo se associar, se aliar a essa grande liderança, essa grande estrutura e trazer para si estes hábitos. Agora, claro, tanto essa conversão não foram autênticas que muito dos seus próprios costumes foram infiltrados dentro desta igreja, né? Então foi um acordo. Então eles se convertiam, mas por outro lado mantinham também alguns de seus hábitos, e aí houve uma paganização desta igreja, tá, ok? Por meio dessas concordatas aí, desses acordos. Tibiez dos governantes civis, já tratei disso, então eles eram ineficazes, ineficientes, e abriu espaço para esse grande crescimento, tá certo? Isso aí vai ser modificado, ele vai até abordar aqui, ó, só no começo do 9º século, com a ascensão do Império Carolíngio, sob a liderança de Carlos Magno, 768
a 814 que surge um governante forte, respeitado e terrível. Aí você vai ter, de fato, uma tratativa, tá certo? Entre um governante oriundo desses reinos bárbaros, oriundo dos francos. Então você vai ter primeiro os merovingios que vão surgir, começar a fazer frente à invasão dos muçulmanos, depois em linha de continuidade até surgir Carlos Magno, que vai agora unificar estes povos, esses pequenos reinos que estavam disputando entre si, vai unificá-los, vai combater fortemente contra as tribos germanas do norte e saxões, que ainda são fortes e ainda tentam, né, agredir esses reinos que agora estão se cristianizando. Então ele vai combater ferozmente, tanto contra eles, como também contra o perigo do islamismo, que já estava desenvolvido, já estava ameaçando. E ele vai proporcionar, vai favorecer extraordinariamente, né, a igreja, estabelecendo nessas terras a influência sempre da igreja, né, com as abadias, os mosteiros, as escolas e futuramente as universidades. Então você vai ter agora um governante forte, centralizador, oriundo desses reinos bárbaros que foram cristianizados por esse bispo de Roma, a Igreja Católica e Apostólica Romana. Agora você tem, com esse relacionamento, um poder completamente independente do Império Bizantino. O Império Bizantino não dá mais opinião nenhuma nesse contexto aqui, né? Então eles têm agora um imperador que faça frente ao Império Bizantino, né, que de fato tenha poder, né, de fazer frente a esta força imperial do Oriente, tá ok? Então você tem na figura de Carlos Magno. Apesar que essa unificação só vai durar durante a vida de Carlos Magno. Seus filhos já dividem as terras em 3, e com essa divisão, rapidamente você tem uma desagregação quando você vai entrar para o período do feudalismo. Aí, o feudalismo, cada um vai repartir o seu pedaço e viver, né, dentro ali do seu contexto. Então você tem a destruição dessa centralização que havia sido conquistada com Carlos Magno. A execução da justiça, então a igreja servia como mediador entre os governantes e seus súditos. Aqui eu já expliquei, já tratei também, né, quando a igreja se tornou essa mediadora. Então, uma vez que havia muitos reinos disputando poder, disputando influência, você tem esse poder que é antigo, que tem muita cultura, tem a cultura cristã, a cultura romana, a cultura grega, todo esse conhecimento cultural acumulado ao longo de séculos, tá? E são uma hierarquia fixa, uma hierarquia firme, tá, ok? Que estão organizados. Então eles chegam nesses lugares e eles de fato demonstram ter autoridade, demonstram ter conhecimento, né? Então eles fazem deles de fato seus árbitros, fazem com que esta igreja tenha o poder de arbitrar entre estes reinos para evitar aí as suas destruições. Então, em vez deles se darem a uma guerra infinita, né, para chegarem à exaustão, eles são então geridos por esse poder neutro, né, que se torna a igreja entre eles. Governo estável, diferentemente dos governantes civis, que oscilavam constantemente, passando da mão de um para o outro, o governo da igreja se mantinha firme e próspero. Aí vai a sucessão papal, né? Então você tem esses reis agora querendo que integrantes de suas famílias estivessem dentro dessa hierarquia e pudessem interferir, influenciar. E aí esta hierarquia muito bem estabelecida, né, com uma forma de governo que favorece então essa organização. Então os cardeais que escolhem o Papa, né, o Papa governa, e nesse governo você tem a representatividade dele junto a cada uma dessas nações e a forma como ele é requerido, né, como árbitro entre essas questões e principalmente propagador dessa cultura, né, cultura cristã e a cultura romana entre essas nações, né, entre esses povos, tá ok? Então, o governo estável que era demonstrado pela igreja, claro que isso não significa que não houvesse dentro dessa estrutura uma disputa pelo poder. Houve e foi muito terrível em alguns momentos. Então, de fato, em alguns momentos houve morte, houve assassinatos, né, houve tramas, né, para tirar do poder, né, houve disputa política, né, houve lobby político para este ou aquele chegar ao poder. Então tudo isso houve, mas isso não destruía aquele sistema hierárquico, ele permanecia. Então mesmo com essas disputas, quando chegava ao seu poder, ali você via alguma estabilidade, né, você via algum governo estável.
Ele fala dos estados pontifícios, ó, outro fato que contribuiu muito para o crescimento do poder do papado foi a criação dos estados pontifícios em 756. Esse processo começou com as conquistas de Gregório I, mas foi em 756, durante o reinado de Pepino o Breve, rei dos francos, na gestão do Papa Estevão II, que foi consolidado. E a questão aqui é a seguinte: o estabelecimento desses reinos, tá? O fortalecimento desses reinos. Então os francos, por exemplo, né, que eram um povo bárbaro estabelecido ali, e agora estão se organizando. E o Papa começa a interagir com eles, mandar missionários, estabelecer missões lá, estabelecer mosteiros, conventos, igrejas, catedrais, e começa a povoar aquela região, organizar ela sistematicamente. Ok, então você tem agora uma aliança entre eles. Quando os lombardos que estão na Península Itálica começam a agredir e tentar invadir e tentar depor o Papa, tomar os territórios, o que o Papa faz? Ele manda algum representante lá para os reis que estão à frente dos francos, e ele estabelece lá uma negociação, né? Chama por auxílio, por socorro, e promete: olha, se você me socorrer, se você garantir a minha proteção, garantir a nossa estabilidade aqui, a gente vai reconhecer você também como representante de todos os outros reinos. E aí, quando se estabelece essa relação entre eles, que vai se mostrar totalmente desenhada, né, totalmente estabelecida com Carlos Magno, mas começa lá atrás com Pepino. O Pepino, que era também um desses reis francos. Aí ele passa os Alpes suíços, né, com grande tropa, combate os lombardos, não até eliminá-los, mas somente para refrear, né, a ação deles, e estabelece os limites, né, dos estados papais. Então fala: esse território aqui são estados governados pelo Papa. E aí você tem uma situação completamente distinta daquilo que acontecia em relação ao patriarca em Constantinopla. Tudo em Constantinopla, em Bizâncio, era governado pelo imperador secular. O patriarca só dava pitaco dentro das questões da alçada eclesiástica. E olhe lá, que ainda nessa área o imperador metia o dedo, ainda interferia. Enquanto que na situação de Roma é totalmente diverso, totalmente ao contrário. O Papa estabelece uma negociação com este rei importante dos francos. O cara vem, né, combate o outro, consegue da parte desse Papa uma aprovação como um líder, tá certo, sobre os demais, e estabelece também ali, garante para ele o governo sobre uma vasta região. Então os estados papais são administrados pela figura do Papa que está em Roma. Então ele que manda ali, ele que administra, tá? Ele é o gestor daquela região, politicamente, economicamente, eclesiasticamente. Então aí você vê a diferenciação, né, entre uma autoridade e outra. Ambos eram autoridades, mas este aqui tem muito mais poder, extraordinariamente. Fim dos estados pontifícios. Os estados pontifícios, criados em 756, chegaram ao fim em, olha só quando, 1870. Criados em 756 e só vão sumir em 1870. Quando você tem as revoluções pela unificação do território italiano, que era uma coxa de retalhos. Então, o cara lá de cima da Lombardia, de Viena, né, de Veneza, de Ravenna, e o sul ali da Sicília, eles não se entendiam um país só. Eles achavam que eram diversos reinos, pequenos reinos autogovernáveis. E aí, quando tem essas revoluções pela unificação, os caras vão lá e tomam esses territórios que eram governados pelo Papa. E aí o Papa, né, depois de muitas negociações, ele fica com um estado independente, que é o Estado do Vaticano, que é o menor país do mundo, mas é um país independente, né, encravado lá no meio da Itália, tá ok? Aí você tem o Estado do Vaticano, mas o Vaticano, o grande poder do Vaticano não é tanto o território do Estado do Vaticano, mas sim todos os prédios que o Vaticano administra em praticamente todos os países do mundo, que são os seus prédios são territórios neutros, não pagam impostos, né? Então são geridos, são administrados por eles. Então você tem aí grandes propriedades não baseadas, né, em terra, né, mas sim nesses prédios, nesses locais.
E aí você tem a questão das fraudéspias, né? Fraudespias, falsificação de documentos durante a Idade Média. Quando poucas pessoas eram alfabetizadas, a Igreja cometeu algumas imposturas com o objetivo de fortalecer a autoridade do Papa sobre os bispos metropolitanos e até governos civis. Tá? Então isso aqui a gente vai ver também quando analisar. Eu vou trazer aqui uma foto de um desses documentos, que é a doação de Constantino, como ela foi refutada. Eu vou fazer a leitura do livro Os Pecados do Vaticano para analisarmos melhor acerca dessas questões. Então vamos focar aqui, porque o próximo ponto a gente vai dar continuidade em outra aula, que é o período mais imoral do papado. A gente vai gravar uma aula específica acerca disso aí. Mas nos pontos que eu destaquei aqui, que vão colaborar com aquilo que a gente viu da apostila, você vai ter o seguinte: o desenvolvimento do poder papal, tá? Gregório, chamado o Grande, nasce por volta de 540 da era cristã, filho importante de família romana, conforme foi dito na apostila, né? Filho de senador. Na época, Justiniano reinava e mandou retornar a Bizâncio o seu hábil general Belissário. Aí você tem, inclusive a apostila acrescenta que ele era bisneto de Félix III, que havia sido papa, né? Como aquelas listas de sucessão de bispos lá que eles apresentam. E a situação que eu estou descrevendo aqui era o antigo relacionamento que os papas em Roma tinham com o Império Bizantino, tá certo? Com o imperador de Bizâncio. Eles necessitavam do apoio militar desses caras, porque Roma não tinha mais força, né? Não tinha força militar praticamente. E os imperadores não tinham mais nenhuma expressão. Então muitos povos estavam olhando com ganância para o território, tá certo? E constantemente invadindo, tentando ali o seu domínio total. E eles iam negociando tal, para que não houvesse uma destruição total da cidade, né? Daquela população. Então eles precisavam constantemente de requerer o apoio, tanto que Gregório foi mandado como embaixador para a corte de Constantinopla, né, por Pelágio II, que foi papa, né, na época. E para quê? Para sempre estabelecer esta linha de comunicação. Mas a ajuda que o imperador dava, ela era, como dizer assim, um presente de grego. Então ele até combinou bem, né, a corte grega, né, a corte do Oriente. Então eles até enviava, como enviou esse general Belissário, que era muito hábil e conseguiu combater contra os lombardos, e estabeleceu até também, não somente favoreceu Roma, mas estabeleceu um território administrado pelo Império Bizantino em Ravenna. Então o território até hoje existe lá na Itália, um lugar chamado Ravenna, e eles estabeleceram lá esse território como administrado diretamente pelo o Império Bizantino. E esse território se tornou também uma pedra no sapato do Papa Romano. Porque quando o Papa começou a querer se libertar da administração do imperador, eles tinham lá tropas, tinham lá pessoal que eles mobilizavam para, né, combater contra o Papa, para combater, né, e fazer com que ele se submetesse ao imperador que estava em Bizâncio, né, que estava lá em Constantinopla. Então você tem essa relação muito conturbada. Quando ele precisa de um auxílio militar, esse auxílio, por outro lado, vem depois com um pesado fardo de domínio, né, de ingerência desse imperador sobre os assuntos da igreja. Da mesma forma como ele lidava com o patriarca, ele lidava aqui com o Papa em Roma. Se está precisando dele, então vai ter que atender às suas exigências. Por exemplo, entregar para a gestão dele todo o dinheiro. Todas as doações, todos os rendimentos das terras, tudo. Era entregue para a corte e a corte dizia: não, agora você fica com isso aqui, outro fica com isso aqui. Dava lá, né, as esmolas, né, para eles sobreviverem, mas ficava com a parte graúda. E é onde se tornava um problema para o Papa, né? Então o Papa não gostava nada dessa situação. Justiniano reinava, mandou retornar a Bizâncio seu hábil general Belissário, tá certo? Que era uma garantia de segurança ali para o Papa em Roma. Com a saída deste, Tétila, que já em 545 conseguiu reorganizar suas tropas de godos, que eram uma tribo bárbara que foi evangelizada pelos arianos. Os arianos foram uma pedra no sapato do cristianismo. Eles foram condenados no Concílio de Nicéia, mas eles não aceitaram, obviamente, não aceitaram a sentença. Eles continuaram fazendo seu trabalho, então, da mesma forma como os nestorianos também, que eu acho que foram condenados em Calcedônia, né? Eles recebem a sentença, eles não vão ter mais influência dentro das igrejas administradas nem pelo Papa de Roma, nem pelo Patriarca
de Constantinopla, mas eles fazem a deles. Então eles formam a deles e vão, né, pregando lá a forma como eles entendem. Assim eram os arianos, e eles foram evangelizando e infelizmente fizeram um trabalho muito bem feito junto aos godos. Então esse importante tribo bárbara dos godos eram na maior parte arianos e ofereciam muito trabalho, né, muita agressão a Roma, o Papa em Roma, ok? O Papa na época era Pelágio. Este negocia com o Godo, com o rei Godo, né? E consegue que a cidade não seja destruída. Este Papa será importante para Gregório. Você tem a ligação importante entre Pelágio e Gregório. Gregório nessa época era prefeito de Roma e Pelágio começa a ver toda a habilidade. Vai surgir um Pelágio depois que vai trazer aquela heresia pelagiana, né, que o homem pode ser salvo por si mesmo, que ele não nasce pecador, mas esse é um herege que vem da Britânia. Então ele vem lá das Ilhas Britânicas e Agostinho vai trabalhar muito contra essa heresia produzida por ele, mas esse Pelágio aqui é um dos papas, né, na sucessão desses papas em Roma. Então ele observa, né, todo o talento de Gregório, e aí primeiro ele faz dele um embaixador na corte, né, do Império Bizantino, tentando com isso manter sempre, né, essa ligação, né, conseguir um apoio, e depois ele traz Gregório de volta, faz dele um abade, como eu acho que eu vou até colocar aí também, e seu secretário pessoal. Quando Pelágio morre, Gregório nem tinha um interesse de se tornar papa, mas as pessoas veem, né, a importância dele como um grande gestor, grande administrador, como um grande líder. Ele envia uma carta para o imperador mostrando que ele não tem interesse em se tornar papa, só que o próprio prefeito de Roma na época consegue interceptar a carta e o povo quase que o coage mesmo, obriga a se tornar papa. Então ele assume aí a função e administra da melhor maneira que pôde, né? Como de fato foi chamado Gregório o Grande. Que viu na época, já como prefeito de Roma, este Papa desempenhar o papel que seria da autoridade civil. Então Gregório já observou isso, né, que o Papa Pelágio está fazendo um papel que cabia ao imperador de Roma, que na verdade já não apita mais nada. Combatendo a fome que estava se agravando, uma vez que havia uns saques, né? Então os caras invadem, queimam toda a plantação, roubam tudo, levam tudo, deixam tudo destruído, o povo vai tentar se reorganizar. As famílias ricas saem, falta tudo. Então você pensa na Roma antigamente, né, o Império Romano, onde você tinha escravos em diversas regiões produzindo e mandando tudo para lá. E agora tudo isso cai por terra. Então Roma fica numa situação muito desgraçada. Tentando reestruturar os aquedutos que eram destruídos, né, nessas situações, as muralhas, o sistema de drenagem da cidade, que por estar inoperante não impedia as inundações na cidade, o que ocasionou a propagação de epidemias e a destruição de armazéns. Então você tem a situação muito caótica, né, de fome, doenças, agressão, desestabilidade política, social. Você tem nesse contexto onde surgem grandes nomes, né, surgem grandes líderes. O contexto é muito terrível, mas também ele é favorável para surgir grandes lideranças e mostrar a sua habilidade. Rapidamente o Papa percebeu a habilidade de Gregório, chegou a fazer dele embaixador de Roma em Constantinopla, depois chamando de volta o fez abade e seu secretário pessoal. Inclusive Gregório tinha essa pegada mais dedicada a uma vida espiritual, uma vida monástica mesmo, né? Então ele fica à frente de uma abadia, mas na verdade nunca conseguiu se desvencilhar das questões políticas, uma vez que ele era muito habilidoso e muito preparado para isso. Até que enfim, com a morte de Pelágio, Gregório torna-se papa mesmo contra sua vontade. Então ele não tinha interesse em ser papa, mas as pessoas não deixaram passar essa oportunidade, uma vez que viram nele muita habilidade para isso, muita competência, né? Gregório de fato foi grande e assumiu grandes desafios em sua gestão, tanto na esfera pública como na religiosa. A situação que eu já falei para vocês, desse vácuo de poder que teve que ser preenchido pela autoridade religiosa do momento. Intensificou o trabalho de distribuição de alimentos aos pobres e melhorias nas estruturas da cidade. Buscou auxílio de Bizâncio para combater os lombardos, mas não obteve. E aí quando começa a falhar essa interação, mesmo que
num primeiro momento certamente foi desesperador, né, quando o Bizâncio viu que não conseguia mais sustentar essa situação, que eles iam cuidar do seu próprio território e deixar Roma, né, a sua própria sorte, para ser rifada mesmo pelos bárbaros. É aí quando você encontra este grande líder que está presente ali na região, e ele começa a interagir com outras forças. Então, Bizâncio não vai mais atender o chamado, então peraí que eu vou buscar outras alianças. É onde ele começa a interagir com esses outros reis bárbaros que estavam, né, se levantando, se estabelecendo no poder, e com, né, a habilidade, né, para negociar com eles, estabelecer essa influência cristã. Então começa a encontrar outros aliados que vão se mostrar mais fortes e mais benéficos para ele durante muito tempo, né? Mais benéficos do que o auxílio que eles recebiam de Bizâncio. Então essa é a grande jogada, e por isso que Roma se torna uma potência mundial, tá certo? A Igreja Católica Apostólica Romana se torna uma potência mundial e vai reinar durante pelo menos 1000 anos aí, durante toda a Idade Média. Não é à toa, tá certo? Você tem o encadeamento de fatos, você tem o encadeamento, né, de decisões acertadas. Claro que isso não será benéfico sempre, né? Haverá um momento que isso se voltará contra eles, mas durante muito tempo isso foi muito benéfico, essa associação com os francos, né, que serão os franceses. Buscou auxílio de Bizâncio para combater os lombardos, mas não obteve, assim buscou negociações com estes e associações com os francos, como eu falei aí. Em relação à igreja, preocupou-se muito com a dedicação na pregação por parte dele, dos sacerdotes, eram muito dedicados nisso, e cobrava muito isso dos sacerdotes, né, que houvesse de fato uma pregação, um ensino, né, que a Bíblia fosse de fato ensinada dentro das paróquias, dentro das igrejas, né, nos locais de reunião. Então havia esse posicionamento por parte de Gregório. Criou o canto gregoriano. Esse canto gregoriano, ele é uma grande sacada. Você tem, por exemplo, todo o país, tá certo? Toda a administração que tem que gerir uma vasta região composta de diferentes povos, tá? Com diferentes histórias, eles precisam de um elemento agregador. Se eles não desenvolverem esse elemento agregador, facilmente a coisa se debanda. Então cada um vai se dividir e buscar seus próprios interesses, desde que tenham, né, um elemento agregador que possa fazer com que eles se comuniquem, né? Vejam que aquele é semelhante a ele, vejam que aquele pertence ao mesmo grupo dele. Então você vê, por exemplo, né, quando teve as vastos domínios aí que unificaram o território da Rússia, tá certo? Depois vai vir o czar, né? Aquele império russo. Você teve a imposição da língua, por exemplo. Eles impuseram isso. No território brasileiro também você tem essa questão. O território é vasto, é extraordinariamente vasto. O Brasil é um continente, mas desde o Oiapoque ao Chuí fala-se português, mesmo que você tenha sotaques. Então isso é completamente natural. Os sotaques fazem com que essas falas sejam quase totalmente diferentes, mas no final das contas é português. Então todos falam a mesma língua, é um elemento agregador. E para a Igreja Católica, que agora estava se estabelecendo em diferentes cortes, tá certo? Estava em diferentes regiões, cada uma tinha que se associar aos interesses daquela região. Então a igreja que está entre os francos, a igreja que está entre os visigodos, que está entre os suevos, que está entre os lombardos, cada um vai ter que falar dos seus interesses, né? Então está ali, então está ligado a eles. Agora, como que aquela igreja dos lombardos, o que une ela com a dos suevos? O que une a dos suevos com a dos visigodos, com a dos italianos? Todos eles têm uma linguagem comum. Aí você tem tanto o latim, que é estabelecido como uma língua religiosa, tá? Então não é nem o grego do Novo Testamento, nem o hebraico do Antigo Testamento, é o latim. O latim da corte romana, tá certo? Da igreja romana, a igreja apostólica romana. O latim como língua e o canto gregoriano. Então o canto gregoriano nas missas. A igreja pudesse estar onde estivesse, nos bretões, na Saxônia, na Escandinávia, mas o cântico é gregoriano. Então aquele cântico cartochão, acho que é chamado assim. Então aquela mesma entonação, né? Então você tem elementos agregadores que fazem dessas igrejas todas se entenderem em um grupo, se entenderem
participantes de uma mesma estrutura. Falam que não interessa a língua que se fala no lugar onde está, mas o sacerdote fala em latim. Não interessa as culturas locais dos povos, mas dentro da missa é o canto gregoriano, tá certo? E também a missa, né, que é bem estabelecida com todos aqueles regramentos, tá? O sacrifício da missa, tal. Então todo aquele sacramento que ela se torna, né, ela é estática naquela forma. Então ela segue sempre essa forma, não interessa onde ela está, sempre segue essa forma. Então esse é um elemento unificador, agregador. O canto gregoriano, celibato obrigatório. Seu poder se fez sentir principalmente porque, de fato, comportava-se como um verdadeiro patriarca do mundo ocidental. Então, mesmo ele não requerendo o sacerdócio universal, conforme a gente vai ver na carta, mas ele reconhecia, né, que foi-lhe dado, né, que foi dado aos bispos de Roma esta honra, né, sempre baseado naquela interpretação de que a igreja está sobre Pedro, que Pedro é a pedra sobre a qual está a igreja. Muito bem. Então os sucessores diretos de Pedro são também os pastores de todos os outros. Então é sempre essa lógica, né? Então ele, na sua carta para João III, patriarca de Constantinopla, ele dá essa alfinetada, ele reconhece que foi dado para nós esta honra, mas eu não tomo para mim, para não tirar a honra dos demais bispos. Então ele coloca desta maneira. Só que ele se comporta assim. Então ele não se contenta em tratar apenas das questões relativas aos territórios do governo papal, né? Os territórios do Papa, né? Pontifícios, territórios pontifícios. Ele interage em todas as cortes. Ele de fato mostra-se um administrador, tá certo? Dessas cortes. Então onde estiver a igreja, o Papa ali vai administrar, vai ingerir, vai expedir documentos, vai tomar decisões, vai mostrar-se presente, vai resolver questões, relacionar-se, né, fazer acordos. Então ele se comporta como esse gestor, de fato, interagindo com esses diferentes povos. Então a presença dele é sentida nessas diferentes regiões. Então quando pensa-se numa liderança, lembra-se logo que você tem um Papa lá em Roma, que é administrador de todas essas regiões, através das abadias, dos mosteiros, das igrejas, das catedrais, da representatividade católica que está ali naquela região e que é unificada, tá certo? Pela fala do sacerdote, né, o latim, e pelo canto gregoriano e a forma da missa. Seu poder fez sentir-se principalmente porque de fato comportava-se como verdadeiro patriarca do mundo ocidental, a envolver-se pessoalmente em disputas e controvérsias em diversos lugares do império, seja contra os visigodos arianos, os arianos também haviam passado por lá, feito lá seu evangelismo, os donatistas, tá certo? Donatistas, que entendiam que Jesus não tinha um corpo de carne, mas que era apenas uma aparência. Então você tem um gnosticismo infiltrado aí dentro, né, desse ramo do cristianismo, e o embate contra eles foi um embate legítimo, tá certo? No norte da África. Então foi de fato importante esse combate a essa influência donatista no norte da África. E Gregório estava enfiado lá resolvendo essas questões, interessado, né, resolvendo, interagindo, mandando representantes, combatendo, né, disputando com eles. Os donatistas no norte da África Latina, né, enquanto não houver ainda a ascensão do islamismo, né, que vai eliminar a presença cristã ali, não totalmente zerar, mas vai submetê-los, né, os cristãos não vão mais ter influência sobre aquelas regiões. Ou em muitos outros lugares, como na Gália, tá certo? Sardenha, Sicília, e mesmo que não tenha conseguido se impor em muitas dessas questões, de fato marcou sua influência, apresentando-se como legítimo representante da Igreja no Ocidente, mesmo sem requerer reconhecimento, tal reconhecimento como fez Leão I, que foi muito mais agressivo nesta questão de ser reconhecido de fato como líder da Igreja da época. De fato, Gregório foi muito importante para a Igreja de Roma, mas também destacamos os grandes males causados por sua má interpretação de certas especulações presentes na obra de Agostinho, de quem se entendia discípulo. Então ele tinha muito autoestima os textos de Agostinho, mas em alguns momentos Agostinho desenvolve certos pensamentos que ele não coloca com autoridade de doutrina, mas que Gregório admite para si como autoritativos e
de fato os coloca como doutrinas. Tá? Citamos a instituição do purgatório. Então essa heresia se solidifica, tá, com a autoridade que é colocada aí por Gregório. Gregório coloca o peso do seu nome, né, para que isso se solidifique como uma doutrina, de fato, dentro da igreja. Aí a igreja embarca nessa heresia terrível que foi um elemento de destruição, tá certo, da ortodoxia dentro do catolicismo, o purgatório, a partir do entendimento literal do que Agostinho disse sobre o suposto local para onde eram enviados os santos como meio de purificação após a morte. Especulação. Nem Agostinho deu certeza sobre isso. Outra aberração foi a instituição da missa. Então agora a liturgia ela está solidificada, engessada, né? A liturgia agora ela tem só esta forma, tá? Então, mesmo que isso foi um importante elemento agregador, por outro lado, isso foi também atentar contra a liberdade do espírito. Então não há mais liberdade, uma vez que o culto agora está solidificado nesse sistema da missa, tá certo? E a missa é um sacramento. Então o sacramento ele é santo por si mesmo. Aquele que frequenta e vê a realização da missa e depois recebe a hóstia, aquilo é santo por si mesmo. A pessoa, uma vez participante e recebendo aquela hóstia, está tudo certo para ele. Foi realizado participou do sacrifício da missa. Não é uma interação direta, tanto que os sacerdotes locais nem se importavam com o vernáculo, né, com a língua local, com a fala local. Eles faziam todo o cerimonial, né, todo a realização, né, da liturgia em latim. E se você entendesse ou não fazia a menor diferença, porque aquilo é um sacramento. Só por estar ali e observar, aquilo já te santifica, já te consagra, já é suficiente para você. Então isso foi uma destruição do culto, que era um culto pessoal, tá certo? Que era um culto daquela comunidade, do seu relacionamento com Cristo, da sua interação com Cristo, agora se tornou mero mecanicismo, ok? Então algo puramente mecânico. E do entendimento de que cada missa representa um novo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, além também da instituição da necessidade de penitência e necessidade do perdão do sacerdote, a fim de que se possa efetuar o perdão de pecados e salvação do fiel. Se um católico morrer sem ter feito penitência por algum pecado, então sua alma passará pelo chamado purgatório, que não tem base bíblica, só vai ter base em cima de textos apócrifos, que lá no Concílio de Latrão serão então canonizados. Porque Jerônimo nunca os reconheceu como cânon, mas serão canonizados posteriormente por causa do duro questionamento feito pela Reforma Protestante. Tá, ok? Então será a contra-reforma, né? E se rezará missa por sua alma. Então missa de sétimo dia, que é para tirar a alma do... Só vai para o purgatório quem for batizado na igreja católica, tá? Então foi batizado na igreja católica, vai para esse suposto lugar chamado purgatório, que é invenção, não existe, não tem base bíblica. E aí tira a pessoa do purgatório por meio de missa. Faz a missa do sétimo dia, dá lá ofertas. Aí tinha lá aquele que foi desenvolvido por John Tetzel, né, que eram as indulgências, né? Não que ele desenvolveu, mas ele trabalhou arduamente nisso. Então desenvolveu o sistema de indulgências. Adquirindo-se uma indulgência, você tirava, por exemplo, um parente seu do purgatório. E aí todo esse sistema, por meio do qual a igreja se enriqueceu, em cima da ignorância dos outros e das heresias. Olha a carta aí que eu falei. Ó. A controvérsia surgiu porque São Gregório Magno explica que o patriarca de Constantinopla, João III, havia outorgado para si o título de bispo universal, que o Papa havia se recusado a usar, mesmo reconhecendo que tinha o direito de usá-lo, pois ele mesmo diz que o Concílio Ecumênico de Calcedônia havia dado aos bispos de Roma em honra ao apóstolo Pedro. E por isso que o Papa diz que qualquer um desta sé, ou seja, de Constantinopla, o problema não é alguém usar esse título. O problema não é ele usar esse título. É isso que os apologistas católicos estão dizendo aqui. Eles estão dizendo, ó, não é que Gregório disse que ninguém poderia usar. Gregório está dizendo que só ele poderia usar. Porque ele está na linha sucessória, né, suposta linha sucessória de Pedro, e tendo essa ideia de que Pedro é a base da igreja, né? Que a igreja está fundada em Pedro, como se Pedro tivesse condições de ser a base para toda a igreja, né?
Olha só, pois ele mesmo disse que o Concílio Ecumênico de Calcedônia havia dado aos bispos de Roma em honra ao apóstolo Pedro. E por isso que o Papa disse que qualquer um dessa sé, Constantinopla, que por usurpação se apodere desse título sem lhe ser dado, é precursor do anticristo, no livro 7 da carta 33. Aí cita-se Maurício Augusto e explica por que repudiava a atitude de João e diz, agora, ao texto, né? O texto, citação, ipsis literis, agora eu digo em confiança que todo aquele que chama a si mesmo ou deseja ser chamado sacerdote universal é em sua exaltação o precursor do anticristo, porque ele orgulhosamente se coloca acima de todos, e pelo orgulho ele é levado ao erro, pois como perverso que se deseja aparecer acima de todos os homens, pois por isso todo aquele que ambiciona ser chamado único sacerdote exalta-se acima de todos os outros sacerdotes. Livro 3, carta 33. Aqui São Gregório deixa clara a razão pela qual não preferia ser chamado bispo universal, pois não era porque este título era mau em si mesmo, mas preferia no sentido que significaria que todos os outros bispos não são realmente bispos, mas meros agentes de um bispo único, um conceito que é totalmente contrário ao ensinamento católico, que sustenta que todos os bispos são verdadeiros sucessores dos apóstolos. E na ocasião, durante o pontificado de Gregório, João, patriarca de Constantinopla, estava querendo outorgar para si este poder de único, ser chamado de único sacerdote e se exaltar acima de todos os outros. Aí tem esse site aqui embaixo, de onde foi extraído o texto, né? Esse texto é muito esclarecedor acerca dessa colocação, né, de Gregório e da rejeição para com a atitude do patriarca de Constantinopla de requerer para si esse título. Então a grande questão é essa, é que os papas de Roma se veem como linha sucessória direta de Pedro, tá ok? E Constantinopla é uma coisa totalmente artificial, criada posteriormente pelo interesse de um imperador. Então, fundamentada na autoridade do imperador e não na autoridade histórica da linha sucessória, né, desde Pedro. Então é isso que ele está colocando. Se alguém pode se chamar de sacerdote universal, sou eu e não você. Agora, eu não me chamo assim para não causar, né, um mal aí, né, um desconforto entre os demais bispos. Mas prefiro lidar de igual para igual com estes bispos, tá ok? Seguindo para o final, que a gente tem ainda conteúdo dos textos que eu quero trazer. Seguiu-se após Gregório uma sucessão de papas que tiveram que prosseguir, aliás, está errado aí, prosseguir, lutando contra muita instabilidade política e social em uma Roma decadente. Então, enquanto não houver um fortalecimento, tá certo, desses novos reinos bárbaros, e uma interação cada vez maior deles com Roma, sempre vai se ver essa instabilidade, porque quem serão os garantidores serão esses reinos, até quando chega na época de Carlos Magno, que vai ser então, a apoteose, quando o cara vai de fato lutar contra todos esses inimigos, tá certo? Unificar tudo e dar um favorecimento extraordinário ao Papa, tanto que o Papa vai coroar Carlos Magno. Antes o Papa, quando era eleito, tinha que pedir a validação do imperador de Bizâncio. Tá? Até o tempo Leão passou por isso, alguns sucessores dele. Chega um momento em que eles não dão mais a mínima para o imperador bizantino. Pelo contrário, chega um momento em que ele vai coroar o imperador. Então vai ser uma mudança total nesse paradigma aí, né? O Papa que se seguiu, Sabiniano, ao invés de distribuir alimentos como fez Gregório, tratou de vendê-lo e, quando criticado, tentou desmoralizar o trabalho de seu antecessor, o que atraiu a antipatia do povo. Aí, alguns sucessores não têm o mesmo brilhantismo, né? Então você tem Gregório, que de fato realizou uma grande obra, né? Foi muito reconhecido, mas esse Sabiniano aí, que seguiu-se a ele, já foi, né, uma negação. Então você tem aí esta oscilação, né, entre grandes nomes e outros que, na verdade, não dão prosseguimento de uma forma tão competente, tão eficaz. Este foi sucedido por Bonifácio III, que diferentemente de Gregório, que rejeitou entre aspas, né, naquela situação, olha, eu não uso, mas se eu quisesse,
eu poderia usar. Se alguém aqui tem o direito de usar esse título, sou eu, não você. Então, se você usar, você é precursor do anticristo. Mas eu tenho esse direito, mas não vou usar, para não causar esse problema. Bonifácio III chega e fala, não, nada de modéstia. De fato, eu sou o sacerdote universal, o sacerdote das galáxias, né? Que, diferentemente de Gregório, que rejeitou, buscou logo atribuição por parte de Focas, que é um imperador que surgiu lá e que não tinha lá muito prestígio, né, dentro de Bizâncio, mas que estava buscando alianças. E aí começa a ver o engrandecimento do bispo de Roma, e ele fala, é com esse aí que eu vou me aliar. Então o que ele faz? O que você quer? Esse reconhecimento? Então é isso que você vai ter. Então, de fato, reconheceu que o bispo de Roma é o sacerdote universal e o patriarca de Constantinopla que, né, vai lamber sabão. Buscou logo atribuição por parte de Focas, imperador bizantino, de ser este o bispo universal dos cristãos, título que também era cobiçado e foi mesmo utilizado pelo patriarca de Constantinopla. Seguiu-se a isso outras barbaridades decorrentes do fato de os imperadores bizantinos quererem exercer sobre a Sé romana a mesma autoridade final que tinha sobre os patriarcas de Constantinopla. Então, enquanto os papas dependeram da ajuda de Bizâncio para se defender belicamente, né, contra esses ataques desses povos bárbaros, ele esteve também vendendo a sua alma para o imperador bizantino, né, se colocando subordinado a este. Então esse relacionamento foi sempre prejudicial nesse aspecto, por isso que ele vai se afastar e começar a estabelecer outras alianças. Assim, quando o imperador Constante II se associou à heresia monotelista, ainda teve esse agravante, imperador que se meteu a flertar com heresias, essa heresia monotelista, né? Então havia um problema na compreensão da Trindade, e aí alguns simplesmente não admitiam. Então, os arianos detestavam completamente, zombavam dessa ideia, blasfemavam contra a ideia da Trindade. Então isso foi muito trabalhado nos concílios. Grandes apologistas, como a gente já colocou na aula passada, trabalharam para a compreensão desse tema, mas algumas pessoas simplesmente rejeitavam totalmente esta colocação, né? Rejeitavam totalmente esta definição. E aí você tem imperadores que começam tanto por essa questão de rejeitar essa doutrina, tanto por questões de associação política também. Porque você começa a ver que aquele grupo daqueles hereges foram bem-sucedidos nas suas pregações, começa a ter influência em alguma região, começa a se associar com algumas lideranças políticas da região, e o imperador bizantino, muitas das vezes, o que ele vê é um grande acordo político para ele. Aí ele fala, opa, então é isso que vocês querem? Então assim seja. Aí vai lá e se associa a essa galera. E é quando causa problemas tanto para o patriarca quanto para o Papa. O Papa Martinho quis resistir, de fato ele se posicionou contra essas afirmações do imperador, dizendo que isso é heresia, pronto e acabou-se. Quis resistir, condenando essa heresia, e foi exilado. E seu auxiliar, o monge Maximino, teve a sua língua e a sua mão direita arrancados, né, amputados. Então, esse Papa, de fato, ele se posicionou contra essa heresia adotada pelo imperador bizantino, né, por Constante II, e sofreu, né, com isso foi desterrado, foi enviado para longe, e o seu auxiliar foi brutalizado dessa maneira, né, teve sua língua e sua mão direita decepados. Após foram vistos outros problemas com os bizantinos com respeito à tentativa do imperador de impor uma ordem para que em Roma não se venerassem mais as imagens, né? O grande problema iconoclasta, porque no Império Bizantino desenvolveu-se, inclusive isso foi tratado também, a questão das discrepâncias extraordinárias que havia entre Roma e Bizâncio. Então, a questão da língua, em Roma latim, Bizâncio grego. Tá? A questão das tradições, das datas eram diferentes, datas de comemoração da Páscoa, por exemplo. A autoridade, lá em Bizâncio, o patriarca subordinado ao imperador. Em Roma, o Papa totalmente à frente de todas as coisas. Também essa discrepância no sentido de algumas questões litúrgicas. Enquanto que em Roma admitia-se já a confecção de estátuas, né, essas estátuas tidas como que
uma veneração aos mártires, uma veneração aos chamados santos da igreja, em Bizâncio não se admitia a confecção de estátuas, apenas os chamados ícones, né? Então você tinha aqueles imagens bidimensionais, né? Então fazia-se com afrescos, né? Então montava-se numa parede, por exemplo, a representação da imagem de Cristo. Então eram objetos tidos por eles como representativos, né, dessas imagens sacras, e eram colocados então nas igrejas, né? Então era apenas admitido esse tipo de arte. Agora esse conflito, né, entre essa forma e a outra forma, levou a também agravar mais ainda essa divisão, essas disputas, e levou até a causar problemas que levaram de fato à agressão, à agressividade de Bizâncio para com Roma. Vamos lá, impor uma ordem para que em Roma não se venerasse mais as imagens. Pronto. Tanto Gregório II quanto Gregório III convocaram concílios e condenaram essas ordens como heresias iconoclastas, né, dos ícones. O que provocou outros cismas, né, entre as igrejas. O imperador tentou enviar uma esquadra para invadir Roma. Olha aí, a Gregório II e III, né, realizaram um concílio interno e condenaram isso. E aí o pessoal lá já vai dar a resposta. A resposta que eles vão dar vai ser uma resposta agressiva. Vão enviar tropas. E aí nessa que ele envia essas tropas, uma tempestade levou ao naufrágio e aí impediu esta ação deles. Que é óbvio, Roma já vai ter como intervenção divina, né? Finalizamos com os casos do Papa Zacarias, Adriano e Leão III, que para defenderem-se do constante assédio dos lombardos, a tribo que estava interna na Península Romana, né, passaram a aproximar-se dos francos, pois a essa época os bizantinos já estavam sendo enfraquecidos pelos muçulmanos. Os bizantinos já têm na cola deles os muçulmanos, então houve lá, né, a pregação de Maomé, a Hégira, o início, né, da grande expansão islâmica, a tomada de muitas terras, e agora eles começam a agredir os bizantinos. Então os bizantinos falam, olha, Roma se vire porque a gente agora vai lidar com as nossas fronteiras aqui e o combate contra essa galera que surgiu agora, os muçulmanos. Então os papas de Roma ficam à mercê, né, da agressividade dos lombardos e começam a interagir com os francos. E aí você vai ver essa virada, né, essa virada de mesa. Vamos lá? Primeiramente, Carlos Martel. Passaram a aproximar-se dos francos, pois a essa época os bizantinos já estavam sendo enfraquecidos pelos muçulmanos. Primeiramente, Carlos Martel, que foi um importante nome que organizou, primeiramente, essa força dos francos, força militar, que não havia. Eles estavam muito fragmentados em pequenas famílias, cada um cuidando da sua vida. Só que os muçulmanos, do jeito que eles estavam atacando pelo leste, Bizâncio, eles foram pelo todo o norte da África, tomando todas as regiões, e através do Estreito de Gibraltar, que é a parte mais próxima entre a Europa e a África, eles atravessaram para a Península Ibérica e começaram a tomar a região. E eles iam avançar para dentro da França, iam tomar toda a Europa se deixasse. Até que Carlos Martel consegue organizar essas famílias e oferecer a primeira resistência aos muçulmanos. E aí se torna um grande nome, um nome mítico mesmo, e torna-se então uma grande força. E a partir dele vai vir toda uma dinastia de outros reis que vão se empenhar nessa batalha contra os muçulmanos e depois na retomada da Península Ibérica, tá, okay? Junto com o reino das Astúrias, que era ao norte da Península Ibérica e não foi tomado pelos muçulmanos, que fazia frente aos muçulmanos na fronteira da França com a Espanha. E depois Pepino, que aí vai nessa linha sucessória, né? Depois de Pepino, Carlos Magno. Com Carlos Magno a coisa de fato torna-se muito poderosa para o Papa, que por volta de 800 foi a Roma, quando no Natal foi coroado como imperador cristão do Ocidente. Aí vai surgir o Império Romano Germânico, tá certo, do Ocidente. Aí de fato o cara vai querer ter uma ascensão ao poder, sendo como que um imperador romano cristão, de fato cristão, certo? Que surge dentro desse contexto, oriundo de tribos bárbaras, cristianizado e entronizado ao poder por meio da autoridade papal. Aí o Papa
não quer nem saber mais, né, do imperador bizantino, não dá a menor para ele e também não liga mais para os problemas lá com o patriarca de Constantinopla, uma vez que ele tem agora todo esse poder, né? Vamos lá, as fraudéspias, conforme é abordado aqui, você tem, ó, fatores que contribuíram para o crescimento do poder do papado. Você tem as chamadas fraudéspias, decretais pseudo-isidorianas e as evidências, né, dessa fraude. Essas decretais, deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha só. Ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Durante a Idade Média, quando poucas pessoas eram alfabetizadas, a Igreja cometeu algumas imposturas, com o objetivo de fortalecer a autoridade do Papa sobre os bispos metropolitanos e até governos civis. A questão é a seguinte: conforme eu já esclareci, a Igreja de Roma estabelece essas organizações locais dentro desses reinos, cada reino independente entre si. Então, é capaz que os bispos locais, né, os chamados metropolitanos, que é o bispo de uma grande região, que estão ligados a ele outros bispos, é capaz que eles queiram se emancipar, se tornar líderes de suas próprias regiões, como depois fez a Igreja Anglicana, né, apoiada pelo rei. Então, o rei da Inglaterra falou: essa igreja aqui não tem mais nada a ver com a Igreja de Roma. Eles se emanciparam, né? Mas era uma estrutura de Igreja Católica do mesmo jeito. Mas o que acontece? O Papa então começa a produzir, né, começa a ordenar que se produzam esses documentos, alegando, né, que o seu poder, a sua autoridade foi também ratificada por autoridades políticas consideráveis, como por exemplo Constantino. Aqui está a doação de Constantino, né? Então isso é como que uma carta na manga aí que ele pode usar para demonstrar autoridade sobre todos os demais. Os documentos que ganharam maior destaque entre os falsificados são as chamadas decretais pseudo-isidorianas. Trata-se de uma falsa coleção de epístolas, cartas, atas, decretos de papas, apologistas e até de autoridades civis dos 3 primeiros séculos. Alguns desses documentos são inteiramente falsos. Outros são verdadeiros, porém cheios de interpolações. Esses documentos foram divulgados no 9º século, durante o pontificado do ambicioso Papa Nicolau I, 858-867. Acredita-se que esses falsos documentos foram forjados na França durante a primeira metade do século IX. Eles descrevem os antigos papas como tendo exercido total supremacia sobre os bispos de todas as partes, e afirmam que tais decisões começaram a serem adotadas pelos apóstolos e foram legadas sucessivamente aos bispos papas de Roma, sucessores de Pedro. Um dos relatos mais abusivos afirma que a Igreja de Roma, sob a liderança do Papa, tem poder para abrir e fechar as portas do paraíso a quem quiser. Olha a loucura, né? Na qual chegaram esses caras à sede de poder, a terrível sede de poder. Em tela você tem esse esclarecimento. Ó. Olha a imagem, capa da obra De Falso Credita et Ementita Constantine Donatione, Declamatio de Lorenzo Valla, republicada em 1620. Lorenzo Valla foi quem analisou o latim desse documento e viu que esse latim era moderno, não estava relacionado ao latim da época que ele alegava. Então ele viu nisso aí, comprovou a falsidade desse documento. A doação de Constantino se trata de um documento no qual supostamente o imperador romano Constantino I fazia a doação e concessão do palácio de Latrão, o governo de Roma, da Itália e de todos os territórios ocidentais do Império Romano ao Papa Silvestre I e a seus sucessores. Esse documento beneficiou de diversas formas a Igreja Católica por anos. Então engoliram isso aqui durante muitos anos. Tá? Até finalmente em 1140 ser descoberta a farsa por trás do mesmo, a partir do trabalho de Lorenzo Valla. Valla foi o responsável por descobrir a mentira por trás do documento através de sua análise dos elementos linguísticos, como expressões, palavras que ainda não eram comuns no vocabulário da época em que o documento teria sido escrito, a menção de igrejas em Roma ou uso estranho de tempos verbais, além da comparação
entre o latim clássico da época de Constantino I e o latim vulgar medieval que constava no documento. No final da obra, De falso credita et mentita Constantini Donatione Declamatio, 1439, Valla faz uma longa reflexão sobre o que ele achava da igreja daquela época, dizendo que, mesmo que o Papa Silvestre I tivesse recebido de Constantino essa doação, ele não deveria ter aceitado. Ele diz que, ao aceitar os bens doados, o Papa trouxe discórdia e guerras entre os povos. Ele prossegue dizendo que o Papa queria riquezas e que acha que pode arrancá-las das mãos daqueles que ocupam o que Constantino teria doado, criando assim o desejo de todos os homens, tanto por fama quanto por necessidade, de fazer o que a instituição mais elevada faz. Segundo Valla, não há mais religião, nada mais é santo, não há mais temor a Deus. Todos os ímpios perpetuam seus crimes, por exemplo, do Papa, com o exemplo do Papa, perpetuam seus crimes com o exemplo do Papa. Terrível, né? A análise que ele faz aí sobre esse comportamento. Os elementos linguísticos foram fundamentais na detecção da mentira nesse trabalho de Lourenço Valla. Sendo assim, este foi um dos seus principais trabalhos como filólogo, que analisa, né, especificamente a língua, né, construção linguística. E um dos feitos mais importantes da vida de Valla, no qual ele conseguiu desmascarar a farsa de um documento importante para a história e deixou um legado que perdura até os dias de hoje. Então, quando cai, né, essa farsa, você tem também essa decepção com essa instituição milenar, uma instituição de fato extremamente importante, mas devido à ganância foi levada a esse tipo de atitudes, esse tipo de ações. Aí eu leio um trecho aqui do livro Os Pecados do Vaticano, Cláudio Rendina, página 24, que nos diz: apenas na metade do século II, um cleros semelhante se constitui em Roma, com o bispo Anacleto. Aí ele está questionando as listas papais, que remontam até Pedro, tá ok? Falando de Pedro, falando de um tal de Lino, então ele está questionando isso. Antes disso, não há nas antigas fontes menção de um bispo conduzindo a igreja de Roma. É um falso testemunho a lista dos antigos bispos romanos, escrita por Irineu de Leão, segundo o qual Pedro e Paulo transmitiram o ministério episcopal para um certo Leão. Como nos lembra Hans Kung, porque é uma reconstituição do século II, somente durante o bispado de Calixto I, a Igreja de Roma tira vantagem em reunir um cleros para dar a ela o crédito de líder de todas as igrejas, pelo menos na sua estrutura, pois enquanto mãe não pode ser jamais. Com Calixto I, o cleros romano registra uma junta de subdiáconos, acólitos, exorcistas, leitores, hostiários, tantos que se chega a contar 155 clérigos. Fortalecido por estes, Calixto se atribui o papel monárquico, como destacou o historiador alemão Bernhard Schimmelfennig. Mesmo se não justificado ainda com a sucessão petrina, tendo permitido matrimônio entre nobres mulheres e escravos cristãos, que podiam causar problemas na vida civil, como o perigo do aborto, a prevenção, a concepção e a exclusão dos filhos à herança, limitou o número dos chamados pecados mortais e reservou a si a absolvição de alguns tipos de pecados. Em suma, o chefe da Igreja de Roma permite que os fiéis pequem, endossando o falso com o cancelamento de alguns pecados mortais. Por outro lado, a supremacia da Igreja de Roma encontraria sua confirmação na obra do imperador Constantino, 360-337, ao qual é atribuída a fundação da Basílica Lateranense, definida vértice e cume de todas as igrejas. Portanto, reconhecido como Catedral do Bispo de Roma, qualificado posteriormente, em meados do século XII, com a inscrição esculpida na frente do pórtico da antiga fachada, mãe e líder de todas as igrejas por decreto papal e imperial, confirmada na bula do Papa Gregório XI, em 23 de janeiro de 1372, em Avignon. Uma farsa, essa farsa por meio da qual a igreja impôs, né,
esta autoridade, né? Conseguiu angariar para si esse crédito. E assim combateu a possibilidade destas outras igrejas locais de se emanciparem e tentarem então ser também autoridades locais, tá ok? Aí eu quero ler aqui um texto para finalizar, como tratamos muito de Gregório, eu quero ler um texto aqui de O Cristianismo através dos Séculos, tá ok? Na página 144, falando especificamente acerca de Gregório. Olha só o que diz. Vou passar para cá, isso, acerca de Gregório, vou colocar aqui para... Vamos lá. Gregório, 540 a 604, com frequência chamado o Grande, nasceu nos turbulentos tempos em que o Império Ocidental, sob a liderança de Justiniano, buscava reconquistar a metade ocidental do Império, que fora perdida para as tribos teutônicas. Bandos de saqueadores, doenças e fome eram comuns naqueles dias. Nascido em uma família tradicional, nobre e rica de Roma, Gregório recebeu uma formação jurídica que o prepararia para uma vida pública. Estudou bastante o latim, embora não soubesse hebraico nem grego. Familiarizado com os escritos de Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, pouco conhecia a literatura clássica ou da filosofia grega. Em 573 foi escolhido prefeito de Roma, uma posição de importância e honra. Logo depois disso, abriu mão da fortuna que herdara do pai. A mãe Sílvia entrara para um convento após a morte do esposo, usando esse patrimônio para construir 7 mosteiros na Itália, dos quais o mais importante foi erigido no palácio do pai. Tornou-se então monge de 578 a 585. Foi embaixador do bispo de Roma em Constantinopla. Depois de sua volta a Roma, foi escolhido o abade do mosteiro de Santo André, que ele fundara após a morte do pai. Se Agostinho se fez monge por motivos intelectuais, posso dizer que Gregório tomou os votos monásticos para entender que o ascetismo era uma forma de glorificar a Deus. Quando o Papa Pelágio morreu na epidemia de 590, Gregório foi escolhido para substituí-lo. Esse homem, cujo epitáfio foi o cônsul de Deus, foi um dos mais nobres líderes da Igreja Romana. Sua renúncia à grande riqueza impressionou a sua geração. Humilde, via-se como servo dos servos de Deus. Missionário zeloso, foi um instrumento na conquista dos ingleses para o cristianismo. Sua formação jurídica, sua habilidade e seu bom senso fizeram dele um dos administradores mais competentes da Igreja Romana da Idade Média. Inclusive inaugura a Idade Média, né? Como muitos homens de sua época, era injustificadamente supersticioso e crédulo. Seus diálogos, livro escrito por ele, em 593, demonstram a sua ilimitada credulidade naquilo que parecia miraculoso à mente medieval. Mais do que isso, embora tivesse uma sólida formação na ciência sacra, sua erudição foi prejudicada por não conhecer as línguas originais da Bíblia. O curioso é que nem durante os 7 anos em que foi embaixador em Constantinopla, ele não se propôs a aprender o grego. A maior obra de Gregório foi aumentar o poder do bispo de Roma, embora não reivindicasse para si o título de papa. Exerceu todos os poderes e prerrogativas dos papas posteriores. Fez isso para afirmar a supremacia espiritual do bispo de Roma. Como bispo, cuidou das igrejas da Gália, Espanha, Bretanha, África do Norte, e Itália. Indicou outros bispos e enviou o pálio, a estola do ofício, àqueles que indicara ou cujos nomes ratificara. Somente até aqui para encerrarmos esta aula, lidando aí da abertura, da Idade Média com essa grande figura, tá certo, da história da Igreja Apostólica Romana, Gregório I, tá certo? Seus feitos de fato muito grandes, muito importantes, também alguns dos seus defeitos, seus erros e a continuidade histórica, que vai se suceder com o engrandecimento cada vez maior dessa instituição, sua destruição moral, que vamos analisar logo a seguir, e depois definitivamente seu ocaso, quando
vier então o momento da reforma, tá certo? A contra-reforma que ela vai oferecer, mas agora o desenvolvimento da igreja livre, tá certo? Desse autoritarismo, tá ok? Desenvolvendo então as suas diversas expressões, né, na reforma e suas ramificações. Então agradeço a oportunidade de estar falando com você acerca desses temas. Peço para que você curta o vídeo, que você compartilhe, inscreva-se no canal. O canal, graças à sua cooperação, já está em 2.445 inscritos, ok? Então continue compartilhando tanto o link do canal quanto os vídeos, para que nós possamos estar comunicando tanto a palavra de Deus quanto conhecimento acerca de temas relacionados a quanto mais pessoas puder. Muito obrigado, fique com Deus.